Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Estarei lendo a partir do versículo 32 até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra este filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro, experiente, desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomavam um cordeiro do rebanho, eu os perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com uma funda na mão. O filisteu também vinha se aproximando de Davi com um escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou. E disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos que se ajuntam saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém. Queridos irmãos, esta história, ela é muito conhecida, acredito que todos aqui conhecem. Desde criança nós temos aprendido sobre esta história, e como nós ouvimos hoje, nosso pastor Djalma falando sobre alguns recursos da lembrança que Deus se utiliza, vamos então lembrar dessa história e tirar proveito para o nosso dia, para hoje, aquilo que o Senhor já preparou para falar conosco através desta palavra. E eu quero destacar
o tema desta mensagem como atitudes para vencer os gigantes. Esta história, ela fala sobre Davi, esse jovem ruivo, de boa aparência, esse jovem que era de Belém, esse jovem que era pastor de ovelhas, era o filho mais novo de Jessé, e ele tinha um cuidado muito especial com aquilo que ele fazia, com a sua profissão. Ele era pastor de ovelhas. E o texto, no início do capítulo 17, vai narrar que teve um dia que os filisteus, eles agora se preparam para guerrear contra Israel. E o rei Saul organizou toda aquela tropa militar para guerrear contra os filisteus. E a Bíblia diz que cada um ficou de um lado, de uma parte da montanha, e existia um vale no meio entre eles. E o povo de Israel, o exército de Israel, estava preparado para enfrentar os filisteus. Era muito comum naquela época as guerras entre povos, entre nações, e Saul, ele estava comandando, todo aquele batalhão. E Jessé, ele ia até o local onde estava Saul, e depois ele retornava para cuidar das ovelhas do seu pai. E era assim o trabalho dele. Tinha um cuidado muito grande com as suas ovelhas. O texto também narra que, nesta época, Jessé já estava idoso. E Jessé tinha 8 filhos. Os 3 primeiros filhos, Abinadab, Eliabe e Samá, eles serviam a Saul. Eles eram soldados de Saul. E eles estavam ali na guerra. E Davi, por ser o mais novo, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas um dia, quando aquele exército filisteu estava se aproximando, apareceu um filisteu, um homem assustador. A Bíblia diz que ele usava um capacete de bronze, tinha um dardo nas suas costas. Era um homem, possivelmente, sofria de gigantismo, tinha 2,90 metros de altura. Ao olhar para aquele homem, já era assustador, era intimidador, era um guerreiro, e ele se levantou para desafiar as tropas de Israel. Ele lançou um desafio, dizendo: por que vocês estão preparados para lutar contra os filisteus? Eu sou só um homem. Escolha, pois, um homem entre vocês para que ele lute comigo. Se esse homem puder lutar comigo e me vencer, nós, filisteus, seremos seus escravos, nós te serviremos. Mas, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E assim ele levantou a sua voz e falou: hoje eu lanço esse desafio contra vocês. Escolha, pois, um homem para que lute comigo. Quando Saul e o exército ouviram aquele desafio, eles ficaram apavorados. Mas Davi, ele estava lá apacentando as suas ovelhas, cuidando daquelas ovelhas. Um dia, seu pai Jessé disse: meu filho, vai até o acampamento, lá onde estão os seus irmãos, e procura saber como é que está a saúde deles, se eles estão bem. Como pai, ele estava preocupado com seus filhos, porque sabia que seus filhos estavam diante de uma guerra. Leva esses grãos tostados, esses 10 pães, e vai rapidamente lá no acampamento ver como é que estão os seus irmãos. E ele falou assim: também leva esses 10 queijos e leva ao comandante da unidade deles, mas traga uma notícia como seus irmãos estão lá. E Davi assim o fez.
um jovem muito obediente, e o texto vai dizer que ainda era de madrugada, quando ele já se prepara e parte para ver como é que estavam os seus irmãos. Mas uma coisa curiosa que eu encontrei nesse texto é que ele não deixou as suas ovelhas sozinha. Ele deixou ali outro pastor para cuidar do rebanho. Davi tinha um cuidado muito especial com as suas ovelhas. E ainda estava escuro, ele parte para ver como é que estavam os seus irmãos. Ele podia dizer, eu vou tarde, né? Vou deixar amanhecer primeiro, depois eu vou ver como é que estão meus irmãos. Mas não, ele ainda foi nem de madrugada. Quando chegou lá no acampamento, ele deixa toda a sua comitiva, todos aqueles alimentos que ele leva para os seus irmãos, e ele vai ver como é que estavam seus irmãos. Ele vai para a linha de frente da batalha. Foi exatamente no momento onde a tropa de Israel estava se preparando para guerrear contra os filisteus. E Davi, ele enfrenta aqueles soldados, vai até a linha de frente, e ele vê e começa a conversar com seus irmãos. Seus irmãos, quando vê Davi, fica irritado. Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? O que você veio observar aqui na guerra? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Mas Davi, quando estava conversando com seus irmãos, ele ouviu, mais uma vez, o desafio de Golias. Porque até então Davi não sabia daquele desafio. Mas naquele momento, o texto diz que o Golias ficou 40 dias lançando o desafio, e 2 vezes ao dia ele gritava, e ninguém tinha coragem para enfrentar aquele gigante. E Davi ouve o que Golias estava desafiando. E ele começa a perguntar para aqueles que estavam em sua volta: o que o rei dará como recompensa para quem ferir esse gigante? Eu fico vendo a estratégia deste homem, né? Porque ele era apenas um jovem. Jamais ele chegaria diante do rei e falaria ao rei, eu vou lutar contra ele, e o rei ia aceitar assim, com grande facilidade. Então ele usou uma estratégia. Ele começou a perguntar para aqueles soldados qual era a recompensa para que a notícia chegasse até o rei. Olha, existe alguém com coragem, está disposto para enfrentar o gigante. E meus irmãos ficaram irritados com aquilo. Davi, volta lá para suas ovelhas. Você só veio aqui observar a guerra. Aí Davi fica muito chateado e diz, agora não posso mais nem falar, só estou falando. Porque no capítulo anterior nós vemos que ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Então seus irmãos já estavam de olho em Davi. E Davi, ele sai de perto dos seus irmãos, vai para outro lugar e faz as mesmas perguntas. Meus queridos, até que o que ele esperava aconteceu. A notícia chegou até o rei Saul. E Saul manda chamar Davi. Davi se apresenta diante de Saul, e é o que nós lemos nesta manhã. Davi, ele traz uma palavra de encorajamento, logo de início. Ele disse que ninguém deveria ficar com o coração desanimado por causa daquele gigante. Ele iria enfrentá-lo, ia lutar contra ele. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, essas atitudes para vencer o gigante, são algumas atitudes que Davi nos ensina. E a primeira atitude é que nós devemos estar preparado.
Falar de preparação é fundamental, porque muitas das vezes a gente não se prepara para aquilo que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro. É muito bom falar sobre uma preparação. Quem está preparado tem melhores resultados. Ora, diga quem está estudando, quem vai prestar um vestibular, um concurso público. Preparado. Quem está preparado está melhor colocado para ocupar aquele cargo. Quem não se prepara tem as suas dificuldades e, com certeza, vai sofrer as penalidades. É melhor estar preparado. E Davi já estava preparado para lutar contra aquele gigante. Vamos ver o que diz o texto? Capítulo 17, versículo 32. Mantenha a sua Bíblia aberta. Saul ele vai dizer para Davi: Davi, você não pode lutar contra esse gigante. Não pode. Você é apenas um rapaz, um jovem. Você não tem nenhum preparo militar, nenhuma experiência de guerra, desses embates. Do outro lado, o seu oponente, ele é um homem muito experiente em guerra. É um homem assustador. É um homem guerreiro. Aí vamos ver que Davi vai dizer para Saul. E vai dizer assim: eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E vou dizer para você o seguinte, que enquanto eu estava cuidando das ovelhas, às vezes aparecia ali um leão para querer pegar uma das ovelhas. Ou quem sabe um urso também vinha. E eu atacava aquele urso, pegava aquela ovelha da boca do urso e livrava aquela ovelhinha. Mas às vezes o urso também vinha me atacar, o leão também vinha me atacar. E eu pegava pela juba, pela barba daquele leão e também o matava. Se o Senhor me livrou tanto do leão e do urso, Ele também vai me livrar desse filisteu. E Saul, quando ouve aquilo, ele fala: vai, e o Senhor seja contigo. O embate de Davi e Golias durou apenas alguns minutos. Mas Davi já estava preparado quando ele enfrentou o leão e o urso. Consegue entender isso? Às vezes o seu embate vai ser apenas alguns minutos. Mas se você estiver preparado, com certeza, você será mais do que vencedor. Por isso é importante a preparação. Precisamos nos preparar. Preparar em oração, preparar no conhecimento da palavra, aproveitar todos os momentos de comunhão que nós temos aqui na casa do Senhor. Irmãos, que experiência estamos tendo nos últimos dias? Quando você percebe a ausência, o tempo que você investe na casa do Senhor e quando você não consegue estar nesse ambiente de comunhão devido às circunstâncias, se nós não tivermos uma preparação, o que será de nós? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Qual é o gigante que poderá levantar contra nós? Mas se nós estivermos preparados, irmãos, com certeza, esta luta será uma luta vencida, porque nós temos o Senhor conosco, e é Ele quem adestra as nossas mãos para a guerra. Eu fico imaginando Davi, quando ele vai lutar com esse gigante, ele usa o Salmo 18. Quem sabe, hein? O Salmo 18 estava na mente, no coração de Davi, quando ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, a quem me refugio, Ele é o meu escudo e o meu protetor. Esteja preparado com Deus. Prepare o seu coração.
Prepare a sua vida espiritual. Tudo isso requer uma preparação. No ministério, na sua casa, no seu trabalho, prepare. Não deixe que o dia mal chegue e você seja pego de surpresa, despreparado. A segunda lição a segunda atitude que nós temos nesse texto, está no versículo 37. Reconheça que somente o Senhor é quem livra. Quer uma atitude para vencer o gigante? Reconheça que somente o Senhor é quem livra. Olha o que diz o texto. E Davi disse mais: o Senhor é que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também da mão desse filisteu. Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. O Senhor é quem me livrou. O reconhecimento que o livramento vem do Senhor é uma das atitudes fundamentais para vencer o gigante. Nós temos alguns relatos na história do povo de Deus, onde Deus trouxe livramentos. Deus livrou Noé, sua família, das águas do dilúvio, livrou Ló da destruição da cidade, livrou a Daniel na cova dos leões. Ele é que nos livra nas tentações, livra do maligno, livra da corrupção, das paixões que há no mundo. Ele também nos livra da ira que certamente virá. O nosso Deus, Ele livrou seus servos no passado. Ele também livra hoje, vai continuar dando livramento. Porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel. Você pode dizer o Salmo 32, 7, Tu és o meu abrigo seguro, Tu me livras nas minhas aflições e com cânticos de salvação me envolve. É o Senhor que livra. Reconheça isso. Não é a sua força, não é os seus recursos, não é a sua habilidade que vai trazer livramento, mas o livramento ele vem do Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É Ele que nos livra no dia da aflição. Reconheça isso. Conforme nós lemos, se o Senhor não estiver ao nosso lado, Israel diga, o que seria de nós? Se o Senhor não estivesse ao seu lado, se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de nós? A nossa força nada pode fazer. Conforme nós cantamos o hino, se não me engano, de Martinho Lutero, né? Estamos perdidos. Mas Deus, Ele é poderoso. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Terceira atitude para vencer o gigante está no versículo 38 a 39. Saul colocou a sua própria armadura em Davi e pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura, tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Qual a terceira atitude que nós temos que ter para vencer o gigante? Retire todo o embaraço. O que é que está embaraçando a sua vida? Davi não tinha costume, nenhuma preparação, não tinha experimentado antes nenhuma armadura. Imagine só outra dificuldade. Saul era um homem alto. Davi, nem tanto assim. Imagine só Davi colocando a armadura de Saul. A dificuldade para andar. Não conseguiu. Ele retirou de si aquela armadura
Sabe o que é interessante? O que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Talvez na sua tradução esteja assim: tirando todo o embaraço. Existem aí alguns embaraços. Sabe aqueles embaraços que dificulta a nossa caminhada cristã? Embaraços que dificultam na nossa comunhão. Embaraços que dificultam na nossa vida diária de oração, na nossa vida diária da leitura e do estudo da palavra de Deus, embaraços para viver num ambiente como esse de comunhão. Quantos são os embaraços que nós temos que tirar de nós? Retire nesta manhã todo o embaraço, aquilo que está deixando você embaraçado, quem sabe, com os negócios dessa vida. Tire tudo isso e corra com perseverança a corrida que lhe foi proposta, tendo em vista, em mente, focado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com certeza, essa atitude te fará mais que vencedor e vai fazer você vencer o gigante que levantará ou que se levantou contra você. Por fim, irmãos, eu quero trazer aqui a quarta atitude para vencermos o gigante, enfrente o gigante em nome do Senhor. Versículo 44 ao 47. Davi, ele vai agora enfrentar aquele homem. Ele tirou de si aquela armadura de Saul, pegou o cajado de pastor, pegou ali o seu alforje, a sua bolsa de pastor. No meio do caminho, ele passa diante do riacho, escolhe 5 pedras lisas. E é interessante que alguns comentaristas falam sobre essas 5 pedras lisas. Talvez você se pergunte, por que Davi pegou 5 pedrinhas e colocou naquela bolsa de pastor? Talvez uma das explicações para isso esteja no contexto dessa história. Não existia apenas o gigante Golias. Existiam ali mais outros 4 gigantes, que era um irmão de Golias e outros 3 também das famílias ali do Anaquins. Homens gigantes, homens valentes. Pode ser que Davi, já preparado que estava, se utiliza de uma pedra caso os 5 gigantes viessem contra ele. Mas ele apenas usou uma. A Bíblia diz que quando aquele gigante ele vê Davi, ele o despreza. Ele começa agora a ironizar. Eu sou algum cachorro para que você venha com paus? Eu pensei que Saul ia mandar um guerreiro para me enfrentar. Ele manda esse jovenzinho. O que aconteceu com o rei? Será que não existe nenhum guerreiro entre esse exército todo? E o texto vai dizer que Saul, ele começa a amaldiçoar a Davi. Mas Davi, por sua vez, vai dizer o seguinte: você vem contra mim com espada,
com lança, com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você não afrontou a mim, você não afrontou a Saul, muito menos você tem afrontado o seu exército. Você afrontou o Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha, esta guerra é do Senhor. Olha, gigante, você afrontou foi o Deus de Israel. E eu vou contra ti no nome dele. Nós só venceremos no nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É no nome do Senhor que nós venceremos o gigante. Davi não estava ali, diante daquela luta, para receber as recompensas de Saul. Não para ficar isento dos impostos, não para casar com a filha do rei. Mas ele estava ali para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado naquele dia. Veja que atitude desse jovenzinho. Eu vou contra ti em nome do Senhor, ao qual você está afrontando. E ele vai utilizar apenas uma pedra, que vai ficar cravada na sua testa. Aquele gigante cai. Cai com o rosto no chão. E o texto vai dizer que Davi corre até ele. Pega a espada dele mesmo, a espada de Golias. Corta-lhe a cabeça. E assim, todo o Israel se jubilou diante do Senhor. Os filisteus partiram, fugiram, morreram pelo caminho. É isso que nós temos que observar nesse texto. Enfrente o gigante em nome do Senhor. Não sei qual gigante você está enfrentando hoje. Você que está aqui, você que está participando em algum lugar pelas redes sociais. Qual é o gigante que se levantou contra você? Você sabe qual que é, né? Assustador. Traz um assombro terrível. Guarde essa palavra em seu coração. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos ter coragem, em frente. Vamos utilizar desse texto e olhar para nós e vai dizer, e quando você olha para esse texto e quando você consegue enxergar o Senhor dos exércitos, você vai perceber que esse gigante não vai passar de um pequeno desafio daquilo que Deus vai operar através da sua vida. Você não vai chamar aquele gigante, vai ser apenas um incircunciso que afrontou ao Deus de Israel. E Davi disse: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. É hoje. É hoje que São Miguel Paulista saberá que é um Deus. É hoje que lá onde você mora, a sua família, os seus vizinhos também saberão que há um Deus. É hoje que lá no seu trabalho, quem sabe, no lugar que você está enfrentando esse desafio, também saberão que há um Deus. Davi disse, todos os que estão aqui presentes, não somente eles,
Mas toda a terra saberá que há Deus em Israel, e ele não precisa de espada, ele não precisa de lança, ele não precisa de escudo para dar livramento, porque é dele a guerra, está escrito aqui. Quando a guerra é do Senhor, nós temos apenas que adorar. Lembra do rei Josafá? O Senhor disse para ele: essa guerra não é sua, rei, é minha. E as guerras do Senhor nós não lutamos, porque é Ele quem peleja por nós, é Ele que nos dá livramento. Josafá apenas convocou os cantores para que cantassem, enquanto eles cantavam, o Senhor dava livramento. Guarde essa palavra no seu coração, queridos. A preparação ela é vital para que nós possamos vencer o gigante. Reconheça que o Senhor é quem nos livra nas tentações, livra do maligno. É Ele que nos livra das paixões que há no mundo. Tira de sobre si todo o embaraço, tudo aquilo que te atrapalha. E enfrente esse gigante em nome do Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o seu nome. Exércitos no céu, exércitos na terra. Apenas uma palavra dele, tudo pode mudar. E se isso não acontecer, continue perseverando, porque Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está comigo. É necessário que o gigante se levante, para que ele seja derrubado, em nome do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esta manhã, de estarmos aqui louvando o teu nome, de estar aqui adorando ao Senhor, ao Deus que nos formou, para o seu louvor, para a sua glória. Como é bom recordar os teus feitos, as tuas maravilhas, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor continua dando livramento para nós, a tua igreja. Sabemos que, às vezes, é necessário ter esses embates, enfrentar os gigantes que desafia cada um de nós todos os dias. Mas conforme nós ouvimos e aprendemos a tua palavra, é do Senhor que vem a salvação. É do Senhor que vem o livramento. Por isso eu quero orar, Senhor, nesse momento, pelo teu filho, pela tua filha, que está enfrentando esse gigante nesta manhã. Que eles também possam reconhecer que é somente o Senhor quem traz livramento. E o maior desses livramentos, Senhor, que nós entendemos na tua palavra, é o livramento da morte eterna. Porque nós lemos que não há outro nome pelo qual nós podemos encontrar salvação. Somente no teu nome, o nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos neste momento. Que o Senhor também traga salvação. No lar que precisa de salvação. Traga cura no lar que precisa de cura. Traga libertação no lar que precisa de libertação. Senhor, opera em nós. Lembra das tuas misericórdias e que a tua graça, Senhor, esteja sobre cada um de nós, para que nós possamos, através da nossa história, glorificar o nome do Senhor. Pois sabemos que a história ela é escrita pelo Senhor. E o Senhor nos faz mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.